Eu descobri que minha esposa, uma influenciadora de quase 1 milhão de seguidores, não apenas me traía com os executivos das marcas que eu a ajudava a conquistar, mas também me chamava de funcionário grátis patético em conversas privadas enquanto eu editava suas fotos de madrugada. Durante 7 anos, fui o homem invisível que construiu o império dela com minhas próprias mãos, apenas para descobrir que tudo era sustentado por fraude publicitária, seguidores comprados e produtos falsificados. Então criei um perfil anônimo que não só destruiria sua carreira, mas exporia cada mentira que os filtros escondiam. E quando ela finalmente descobriu quem estava por trás da conta que a arruinou, já era tarde demais para salvar qualquer coisa do mundo de ilusões que construímos juntos. Meu nome é Rafael, tenho 34 anos e passei os últimos 7 anos me tornando gradualmente invisível na minha própria vida. Não foi um processo repentino. Foi como afundar em areia movediça, tão devagar que você nem percebe até estar com a água no pescoço. Quando conheci Melissa na faculdade de publicidade em 2016, ela era a pessoa mais autêntica que eu já tinha visto. Enquanto todo mundo fingia ser o que não era para impressionar, ela ria alto demais, comia sem se preocupar com dieta, falava palavrões nas apresentações de trabalho e criava campanhas geniais que misturavam humor ácido com crítica social. Eu me apaixonei não pela beleza dela, mas pela forma como ela existia sem pedir desculpas por ocupar espaço no mundo. Nossos primeiros anos juntos foram perfeitos. Morávamos num apartamento minúsculo em Pinheiros, dividíamos miojo no fim do mês, assistíamos séries até às 4 da manhã e criávamos campanhas publicitárias fictícias só por diversão. Ela tinha um blog pequeno onde escrevia críticas de filmes cult e algumas resenhas de produtos que ela ganhava de marcas iniciantes. Eu ajudava com as fotos, ela escrevia os textos e fazíamos tudo rindo, sem pressão. O sonho era abrir uma agência juntos quando tivéssemos dinheiro suficiente. Melissa e Rafael Publicidade Criativa. Já tínhamos até escolhido o nome. Mas em 2018, o Instagram mudou o algoritmo e começou a favorecer influenciadores. O blog dela começou a migrar para a rede social. Eu apoiei completamente. Ajudei a montar o home studio no quarto, compramos um ring light com o dinheiro que ganhamos num freela, eu aprendi edição de fotos no YouTube e passava horas deixando cada imagem perfeita. As primeiras parcerias pagas chegaram. Foram R$ 200 de uma marca de esmalte. Melissa gritou de felicidade e pedimos pizza para comemorar. Eu estava genuinamente feliz por ela. Pelo nosso projeto. A mudança começou tão sutilmente que eu nem notei no início. Primeiro foram pequenos comentários. Rafa, será que você pode sair um pouco da foto? Está cortando o enquadramento do produto. Depois, amor, hoje eu vou postar sozinha, tudo bem? É que o engagement é melhor quando eu apareço só eu. Então, você se importa de não aparecer no Stories hoje? É que eu quero testar uma coisa. Cada pedido vinha acompanhado de um beijo, de uma explicação técnica sobre algoritmo, de uma promessa de que era temporário. E eu, como um idiota apaixonado que acreditava estar construindo algo junto, aceitava. Em 2020, durante a pandemia, o perfil dela explodiu. Foi de 50 mil para 300 mil seguidores em 4 meses. Melissa começou a fazer lives de culinária, tutoriais de maquiagem, vlogs motivacionais. Dinheiro começou a entrar. Muito dinheiro. Mas quanto mais a conta bancária crescia, mais eu diminuía. Ela começou a me pedir para não falar quando ela estava gravando, mesmo que eu estivesse em outro cômodo. O microfone capta tudo, Rafa, você estraga a gravação. Eu comecei a andar na ponta dos pés na minha própria casa. Comecei a ter medo de tossir, de espirrar, de existir com barulho. As tarefas foram aumentando. Eu editava todas as fotos e vídeos dela, porque ninguém editava como eu. Eu respondia DMs de seguidores enquanto trabalhava no meu emprego de designer gráfico, porque ela não tinha tempo com tantas reuniões. Eu negociava contratos com marcas porque eu entendia melhor de jurídico. Eu agendava posts, planejava conteúdo, fazia planilhas de métricas. Eu me tornei o departamento inteiro de uma empresa de uma pessoa só. E em troca, eu recebia cada vez menos reconhecimento e cada vez mais cobranças. As críticas se tornaram constantes. Rafa, você editou essa foto muito saturada, ficou artificial. Rafa, você demorou muito para responder aquele e-mail da marca. Quase perdemos o contrato. Rafa, você não está entendendo como funciona o mercado de influencers. Você me atrapalha mais do que ajuda.
Cada palavra era uma pequena pancada na minha autoestima. E o pior é que eu começava a acreditar. Talvez eu realmente não fosse bom o suficiente. Talvez ela tivesse razão. Talvez eu fosse um peso. Em 2022, quando o perfil chegou a 600 mil seguidores, Melissa começou a viajar. Muito. Eventos de marcas em São Paulo, hotéis patrocinados em Trancoso, lançamentos de produtos no Rio, viagens de press trip para o Nordeste, sempre sozinha. É trabalho, Rafa. Você não entenderia a dinâmica, sua presença deixaria tudo estranho, eu preciso estar disponível para networking. Eu ficava em casa, editando o conteúdo que ela mandava, cuidando do apartamento, pagando as contas com meu salário porque o dinheiro dela estava investido. Investido em roupas de grife que ela usava uma vez. Investido em procedimentos estéticos que ela fazia todo mês. Investido em jantares caros que não me incluíam. Uma noite, eu tentei conversar sobre isso. Era novembro de 2023, e ela tinha acabado de voltar de mais uma viagem. Eu perguntei quando poderíamos tirar umas férias juntos, como antigamente. Ela me olhou com cansaço e disse: Rafa, você não entende a pressão que eu tenho? Eu não posso simplesmente sumir das redes. Meus seguidores dependem de mim. Você fica aí no seu trabalhinho de 9 às 6, não sabe o que é ter que estar disponível 24 horas. Trabalhinho. Ela chamou meu emprego de trabalhinho. O emprego que pagava nosso aluguel, nossa comida, nossas contas, enquanto ela gastava tudo que ganhava em manter uma aparência de luxo que não era real. Eu não respondi nada. Apenas engoli mais uma humilhação e voltei a editar as fotos dela. As coisas pioraram em 2024. Melissa começou a me tratar como um funcionário, não como um marido. Ela me mandava listas de tarefas por mensagem. Editar 15 fotos do evento até às 18 horas. Responder todos os e-mails de parcerias até amanhã. Subir 3 stories às 12 horas, 15 horas e 20 horas. Sem por favor, sem obrigado. Apenas ordens. E se eu reclamasse, ela suspirava com impaciência e dizia que eu era dramático, que não aguentava pressão, que ela tinha coisas mais importantes para se preocupar. Eu comecei a me sentir claustrofóbico dentro do meu próprio relacionamento. Mas o que realmente me quebrou foram os pequenos gestos diários de desrespeito. Melissa parou de me perguntar como foi meu dia. Parou de me beijar quando chegava em casa. Parou de dormir comigo, dizendo que precisava acordar cedo para gravar e que eu roncava. Ela comia sozinha no quarto enquanto editava vídeos, sem nem me chamar. Nas raras vezes que saíamos juntos, ela passava o tempo inteiro no celular respondendo comentários. Quando eu falava algo, ela dava respostas monossilábicas sem nem levantar os olhos da tela. Eu me tornei um fantasma que habitava o mesmo espaço que ela, mas que não tinha permissão para ser visto ou ouvido. E então veio aquela terça-feira de outubro de 2024 que mudou tudo. Melissa tinha viajado para São Paulo para um evento de lançamento de uma marca de suplementos vitamínicos. Era uma parceria importante, e ela estava empolgada. Me mandou algumas fotos do evento por WhatsApp para eu editar e agendar ao longo da semana. Ela ia ficar 3 dias em São Paulo, hospedada num hotel 5 estrelas patrocinado. Eu estava em casa, numa terça-feira comum, trabalhando no meu computador quando abri o aplicativo Fotos para pegar as imagens que ela havia mandado. Foi aí que eu vi. O iCloud dela tinha sincronizado automaticamente com o meu computador, algo que estava configurado há anos e que ela nunca se preocupou em desativar, porque eu era invisível demais para ser uma ameaça. Centenas de fotos novas apareceram, e no meio das fotos profissionais do evento havia outras imagens. Imagens que nunca deveriam existir. Melissa na cama com um homem que eu reconheci imediatamente. Thiago Santos, diretor de marketing da Vital Life, a marca de suplementos que ela promovia há 8 meses. Eles não estavam apenas juntos, eles estavam entrelaçados com aquela intimidade que só casais têm. Ele beijava o pescoço dela. Ela sorria para a câmera dele com um olhar que eu não via direcionado a mim há anos. Havia dezenas de fotos. Selfies no espelho do banheiro do hotel. Fotos na varanda com vista para a Avenida Paulista. Fotos na cama, cobertos apenas por lençóis brancos, rindo. Meu estômago se revirou. Senti como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. Minhas mãos começaram a tremer tão violentamente que derrubei a caneca de café na mesa. O líquido marrom se espalhou pelos papéis, manchando tudo, mas eu não conseguia me mover. Só conseguia olhar fixamente para aquela tela,
para aquelas imagens que destruíam 7 anos da minha vida em questão de segundos. Mas eu forcei a continuar olhando. Precisava saber a extensão. Rolei mais. Havia fotos com outro homem. Daniel Ferreira, dono da Lumiere Joias, uma marca de joias artesanais que Melissa promovia há quase 1 ano. Fotos dele e dela num iate, abraçados, brindando com champanhe. Fotos na piscina de uma casa de praia, ela usando um biquíni que eu nunca tinha visto. Fotos na cozinha, ele cozinhando para ela abraçada por trás dele. Fotos que contavam a história de um relacionamento, não de um encontro casual. Eu me levantei cambaleando e fui ao banheiro. Vomitei. Fiquei ali, ajoelhado no chão frio, abraçado no vaso sanitário, sentindo meu mundo desmoronar. Chorei. Chorei como não chorava desde que meu pai morreu. Aquela dor física no peito que faz você pensar que está tendo um infarto. Aquela sensação de que você nunca mais vai conseguir respirar direito. Fiquei ali por quase 1 hora. Quando consegui me levantar, lavei o rosto e voltei para o computador. Precisava entender. Abri o WhatsApp dela, que também estava sincronizado. Li as conversas com Tiago. Eram meses de mensagens. Eles combinavam encontros em hotéis. Ele mandava fotos íntimas. Ela respondia com áudios dizendo que estava com saudade, que queria estar com ele, que odiava ter que fingir profissionalismo em público. E então, num áudio que me fez vomitar novamente, ela riu e disse: "O pior é que o Rafael editou as fotos do nosso último evento e não faz ideia que a gente transou no banheiro do local antes. Ele é tão inocente, é quase engraçado." Li as conversas com Daniel. Ele chamava ela de "meu amor". Ela mandava corações. Eles faziam planos de fim de semana. Ele perguntava se ela já tinha contado para o marido inútil, como ele se referia a mim. Ela respondia que não, que eu era útil demais para o trabalho, que ela precisava de mim para manter a carreira funcionando, mas que logo ela poderia se livrar de mim e contratar uma agência de verdade. Mas o que realmente me destruiu foi a conversa com Amanda, a melhor amiga dela. Era de 3 semanas atrás. Melissa tinha mandado: "Às vezes eu olho pro Rafael editando minhas fotos até de madrugada e sinto zero. Literalmente zero. Nem raiva, nem amor, nem nada. Ele virou tipo um móvel. Um móvel útil que faz coisas, mas que eu não vejo mais como pessoa, sabe?" Amanda respondeu: "KKK, para, você é muito cruel. Mas entendo. Ele meio que se deixou virar capacho, né? É tipo aquele cachorro vira-lata que fica feliz só de você dar atenção. Patético." Melissa: "Exato. E o pior é que ele trabalha de graça achando que estamos construindo algo juntos. Eu não tenho coragem de contar que quando sair o contrato da marca internacional que estou negociando, vou pedir o divórcio. Não preciso mais de funcionário grátis." Eu travei. Li aquela mensagem umas 10 vezes. Funcionário grátis, capacho, cachorro vira-lata patético. Zero sentimento. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Não era só traição sexual, era traição existencial. Ela não me via mais como humano. Eu era uma ferramenta, um objeto. E pior, ela estava planejando me descartar assim que não precisasse mais de mim. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou definitivamente. Mas não foi uma quebra que me destruiu. Foi uma quebra que me libertou. A dor deu lugar à raiva. A raiva deu lugar à clareza. Eu não ia simplesmente aceitar. Não ia simplesmente sair. Eu ia fazer ela entender que você não pode construir um império em cima de mentiras e exploração sem que eventualmente tudo desmorone. E eu seria o terremoto. Conta pra mim a noite inteira acordado. Se inscreva no canal, chorei mais. Assim você nos apoia a sempre trazer novas histórias emocionantes e surpreendentes pra você. Provavelmente na cama com Tiago naquele exato momento. E eu estava ali, planejando meticulosamente a queda dela. Comecei a fazer backups de tudo. Cada conversa do WhatsApp, salvei em PDF. Cada foto comprometedora, salvei em 3 pendrives diferentes e numa nuvem criptografada. Cada e-mail suspeito, cada contrato, cada mensagem, tudo. E foi durante essa investigação que eu descobri algo ainda maior. Melissa não era apenas uma traidora. Ela era uma fraudadora. Nos e-mails, encontrei comprovantes de compra de seguidores. Pacotes de 50 mil seguidores por vez, comprados de empresas indianas, depositados aos poucos para parecer crescimento orgânico. Encontrei conversas com um gerente de engajamento que oferecia pacotes de curtidas e comentários falsos.
O perfil dela, que dizia ter 850 mil seguidores, tinha no máximo 200 mil reais. Os outros 650 mil eram bots. Encontrei evidências de fraude contratual. Contratos com marcas que especificavam que produtos enviados eram presentes permanentes que ela deveria usar regularmente. Mas havia mensagens dela combinando devolver os produtos depois das fotos, alegando que eram emprestados para a campanha. Ela ficava com o dinheiro do contrato, devolvia os produtos e ainda vendia alguns nunca usados em grupos de revendedoras. Encontrei vídeos no celular dela que nunca foram postados. Vídeos dela recarregando embalagens de produtos caros com versões genéricas. Pegava um pote de creme facial de R$ 500, esvaziava, enchia com creme de R$ 20 da farmácia e filmava usando o produto caro para fazer publi. As marcas pagavam para ela promover produtos que ela nunca usava de verdade. Encontrei planilhas de sonegação fiscal. Melissa declarava apenas uma fração do que realmente ganhava. Recebia muitos pagamentos em dinheiro ou em contas de laranjas para não pagar imposto. Ela devia facilmente mais de 300 mil reais para a Receita Federal. E encontrei a evidência do conflito de interesses. Melissa mantinha relacionamentos íntimos com executivos de marcas com quem tinha contratos comerciais. Tiago aprovava contratos milionários para ela na Vital Life enquanto transava com ela. Daniel dava joias caríssimas de presente, enquanto ela promovia a marca dele, caracterizando propaganda enganosa. Era corrupção comercial mascarada de relacionamento. Eu tinha em mãos não apenas provas de traição pessoal, mas de crimes reais. Fraude fiscal, fraude contratual, propaganda enganosa, corrupção comercial. Melissa tinha construído seu império de influenciadora em cima de um castelo de cartas de mentiras. E eu, o funcionário grátis patético, tinha todas as provas necessárias para derrubar tudo. Mas eu precisava fazer isso do jeito certo. Se eu simplesmente expusesse como Rafael, o marido traído, ela construiria uma narrativa de vítima. Diria que eu invadia a privacidade dela, que eu era abusivo, que eu estava com ciúmes do sucesso dela. A internet amaria defender a influenciadora perseguida pelo marido tóxico. Eu precisava de uma estratégia melhor. Precisava que a verdade viesse de uma fonte imparcial, confiável, anônima. Precisava criar algo maior do que eu. Naquela madrugada, às 4 da manhã, criei um perfil no Instagram chamado Bastidores da Influência. Escolhi um nome genérico, uma logo profissional, uma bio séria. A verdade que os filtros escondem, expondo fraudes, mentiras e esquemas do mercado de influenciadores digitais, fontes anônimas verificadas. Usei todo o meu conhecimento de design e estratégia digital para criar uma identidade visual impecável, séria, jornalística. Não podia parecer fofoca, tinha que parecer investigação. Quando o sol nasceu naquela quarta-feira, eu tinha um plano completo. Não ia expor Melissa imediatamente. Ia construir credibilidade primeiro. Ia criar um movimento. Ia fazer o perfil crescer organicamente falando de problemas reais do mercado de influencers, ganhando a confiança do público, das marcas, da mídia. E então, quando eu tivesse uma audiência grande o suficiente, eu detonaria a bomba que destruiria não apenas a carreira dela, mas exporia um sistema inteiro de fraudes. Melissa voltou de São Paulo na quinta-feira. Ela chegou em casa sorridente, me deu um beijo rápido no rosto, que me deu nojo, mas eu fingi normalidade. E começou a falar empolgada sobre o evento, sobre as novas parcerias, sobre como tudo estava indo bem. Eu sorri, assenti, fingi estar feliz por ela. Por dentro, eu estava contando os dias até sua queda. Ela não fazia ideia de que o marido invisível, o funcionário grátis, o capacho patético, estava prestes a se tornar o pior pesadelo dela. E naquela noite, enquanto ela dormia tranquilamente ao meu lado, provavelmente sonhando com mais contratos e mais viagens com seus amantes, eu postei o primeiro conteúdo no Bastidores da Influência. Era um carrossel educativo explicando como identificar seguidores falsos, com dados, gráficos, exemplos reais de perfis fraudulentos, sem citar nomes. Era informação útil, bem apresentada, sem sensacionalismo. O post teve 500 curtidas na primeira semana. Pequeno, mas era um começo. Eu tinha acabado de acender o pavio de uma bomba que levaria meses para explodir. Mas quando explodisse, não sobraria nada do mundo de mentiras que Melissa construiu. E eu estaria lá,
invisível como sempre, assistindo tudo desmoronar. Porque a vingança mais doce não é rápida, é meticulosa, é calculada, é inevitável. E Melissa não fazia a menor ideia do que estava por vir. Nos dias seguintes, eu me tornei um homem dividido em dois. Durante o dia, eu era o Rafael de sempre. O marido invisível que editava fotos, respondia e-mails, negociava contratos e fingia que tudo estava bem. À noite, depois que Melissa dormia, eu me transformava no criador anônimo do Bastidores da Influência, pesquisando, escrevendo, planejando cada movimento com a precisão de um cirurgião. O perfil começou devagar, mas estrategicamente. Eu postava 3 vezes por semana, sempre conteúdo educativo de alta qualidade. Como identificar engajamento falso em 5 passos. O que dizem os contratos que influencers não querem que você saiba? A matemática por trás dos números inflados. Cada post era meticulosamente pesquisado, com fontes verificáveis, dados reais, linguagem técnica mais acessível. Eu não estava fazendo fofoca. Estava fazendo jornalismo investigativo. E funcionou. Em 3 semanas, o perfil tinha 8.000 seguidores. Marcas começaram a seguir. Agências de publicidade compartilhavam os posts. Outros criadores de conteúdo sobre marketing digital me citavam como referência. Eu estava construindo algo real, algo respeitado. E o mais irônico, Melissa mesma seguiu o perfil. Ela comentou comigo uma noite. Rafa, você viu esse perfil? Bastidores da Influência? Ele tá expondo muita gente desonesta. Que bom que eu faço tudo certo, né? Eu sorri e concordei. É, amor. Que bom que você é ética. Aquela mentira tinha gosto de vingança antecipada na minha boca. Mas manter a fachada estava me destruindo por dentro. Todas as noites, depois de postar no perfil anônimo, eu ficava deitado, acordado ao lado dela, olhando para o teto, sentindo um vazio no peito. Eu me pegava tendo pensamentos que me assustavam. Será que eu estava indo longe demais? Será que eu era tão manipulador quanto ela? Será que vingança me faria sentir melhor ou apenas me transformaria em alguém tão podre quanto ela se tornou? Uma madrugada, eu quase desisti. Estava editando um post sobre fraude fiscal quando comecei a chorar. Não era raiva, era luto. Eu estava de luto pela pessoa que Melissa foi, pela pessoa que eu achei que ela era, pelo relacionamento que eu pensava que tínhamos. Peguei meu celular e abri nossas fotos antigas. Havia uma de 2017, nós dois no sofá velho do primeiro apartamento, comendo pizza barata, rindo, felizes. Ela me olhava com tanto amor naquela foto. Quando foi que aquele amor virou desprezo? Quando foi que eu deixei de ser humano para ela e virei apenas uma ferramenta? E pior, quando foi que eu aceitei isso? Porque a verdade dura era que eu tinha me deixado apagar. Cada vez que ela me pedia para sair da foto e eu saía. Cada vez que ela me tratava como funcionário e eu aceitava. Cada vez que ela me humilhava sutilmente e eu engolia. Eu tinha sido cúmplice da minha própria invisibilidade. E essa consciência doía mais do que a traição. Eu fiquei com raiva de mim mesmo, por ter sido fraco, por não ter imposto limites, por ter amado alguém mais do que amava a mim próprio. Mas então eu olhei para as provas que tinha coletado, para as evidências de anos de manipulação deliberada e entendi, eu não era fraco. Eu era humano e ela tinha explorado minha humanidade com crueldade calculada. Aquele momento de crise me deu clareza. Eu não estava fazendo isso só por vingança, estava fazendo por justiça. Não apenas para mim, mas para todos os seguidores que ela enganava, para todas as marcas que ela fraudava, para todos os outros Rafaéis invisíveis por aí, sendo explorados por pessoas que transformaram vaidade em carreira e crueldade em estratégia de crescimento. Eu salvei a foto antiga de nós dois num arquivo separado, não para me lembrar de quem ela foi, mas para me lembrar de quem eu não podia voltar a ser, alguém que se deixa apagar. Enquanto isso, eu precisava entender melhor quem Melissa tinha se tornado. Não para justificar, mas para tornar tudo mais complexo, mais real. Comecei a prestar mais atenção nela durante o dia. E percebi coisas que eu não via antes, cegado pela raiva. Melissa estava exausta. Eu via ela acordando às 5 da manhã para filmar conteúdo com a luz perfeita. Via ela gastando 3 horas para produzir um vídeo de 30 segundos. Via ela conferindo os comentários obsessivamente, o rosto se contorcendo cada vez que lia uma crítica.
Via ela comparando seus números com os de outras influenciadoras, entrando em pânico quando o engajamento caía 1%. Uma noite, ela teve um ataque de ansiedade. Estava deitada na cama, hiperventilando, dizendo que ia perder tudo, que os seguidores iam se cansar dela, que havia milhares de garotas mais novas e mais bonitas tomando seu lugar. Eu, por instinto, fui ajudar. Segurei a mão dela, pedi para ela respirar devagar, trouxe água. Quando ela se acalmou pela primeira vez em meses, ela me olhou nos olhos de verdade e disse: "Obrigada." Houve um segundo de conexão genuína. E naquele segundo, eu vi a garota de 2017 presa dentro da mulher de 2024. Ela estava lá, sufocada, mas ainda existia. Isso me confundiu completamente. Como eu podia sentir empatia por alguém que me traiu? Por alguém que me chamou de patético? Conversei sobre isso com meu terapeuta. Eu tinha começado terapia secretamente, dizendo a Melissa que eram consultas médicas. Ele me disse algo que mudou minha perspectiva. "Rafael, Melissa pode ser ao mesmo tempo vítima e perpetradora. Ela pode estar sofrendo com as pressões da indústria e ainda assim estar fazendo escolhas cruéis. As duas coisas podem ser verdade. E reconhecer a complexidade dela não invalida sua dor." Aquilo fez sentido. Melissa tinha se tornado prisioneira do monstro que criou. A persona que ela construiu online começou a devorar a pessoa real que ela era. O mercado de influencers é brutal. Você precisa crescer constantemente, ser relevante constantemente, parecer perfeito constantemente. E quando você não consegue fazer isso organicamente, você começa a trapacear. Compra seguidores, compra engajamento, finge usar produtos, finge ter uma vida que não tem. E no processo você perde completamente o contato com quem realmente é. Mas aqui está a diferença. Pressão explica, não justifica. Melissa podia estar sofrendo, mas ela fez escolhas. Ela escolheu me trair, escolheu me explorar, escolheu me chamar de patético para a amiga. Ela tinha livre-arbítrio, e ela usou esse livre-arbítrio para me destruir lentamente. Então sim, eu podia ter empatia pela versão dela que era humana e vulnerável. Mas isso não ia me fazer parar, porque a versão dela, que era cruel e manipuladora, ainda precisava responder por suas ações. Dezembro chegou e o perfil Bastidores da Influência estava em 45 mil seguidores. Era hora de intensificar. Eu comecei a postar conteúdo mais agressivo, ainda sem citar nomes, mas com detalhes mais específicos. Postei um carrossel chamado Anatomia de uma Fraude, como uma influenciadora criou um império fake. Mostrei prints de conversas genéricas, mas reais, retiradas das conversas de Melissa, sobre compra de seguidores. Mostrei capturas de tela de sites que vendiam pacotes de engajamento falso. Mostrei contratos reais de marcas, com nomes censurados, que especificavam cláusulas que eram violadas regularmente. O post viralizou. Teve 300 mil visualizações em 48 horas. Grandes portais de notícias sobre marketing digital compartilharam. Marcas importantes comentaram dizendo que iam revisar suas parcerias. O perfil ganhou 20 mil seguidores em 3 dias. E Melissa começou a ficar nervosa. Ela comentou comigo: "Esse perfil está indo longe demais. Eles vão destruir muita gente." Eu respondi: "Só vão destruir quem tem algo a esconder, amor." Ela ficou calada. Pela primeira vez, vi medo nos olhos dela. A próxima fase do plano era mais ousada. Eu postei uma série sobre fraude contratual, explicando como algumas influenciadoras devolviam produtos que eram presentes permanentes, violando contratos. Mas dessa vez, eu incluí um vídeo. Era uma gravação que eu tinha feito secretamente de Melissa, pegando uma bolsa de grife que ela tinha recebido de uma marca e colocando de volta na caixa original para revender num grupo de revendedoras. O vídeo estava editado para não mostrar o rosto dela claramente, mas qualquer pessoa que conhecesse nosso apartamento reconheceria o ambiente. Eu estava jogando migalhas de pão para que pessoas começassem a suspeitar. E funcionou. Nos comentários, algumas pessoas começaram a especular. Isso parece o apartamento da Melissa Andrade. Será que é ela? Melissa viu os comentários e entrou em pânico total. Ela me ligou no meio do expediente, histérica. Rafa, eles estão dizendo que sou eu. Eu não fiz nada errado. Alguém está me armando. Eu fingi preocupação. Calma, amor. Se você não fez nada errado, não tem como provarem nada. São só especulações. Ela não pareceu convencida. Naquela noite,
Ela passou horas apagando conteúdos antigos, limpando e-mails, bloqueando pessoas que faziam perguntas. Mas era tarde demais. A internet nunca esquece. Outros criadores de conteúdo começaram a investigar. Canais de fofoca começaram a fazer vídeos especulando. O nome de Melissa começou a ser mencionado em fóruns e grupos. Ainda não havia provas concretas, mas a reputação dela já estava sendo arranhada. Marcas começaram a questionar. Uma delas pausou uma campanha com ela para revisão. Outra pediu documentação adicional sobre seu crescimento orgânico. O castelo de cartas estava começando a tremer. Janeiro de 2025 chegou e Melissa conseguiu o contrato que ela tanto sonhava. Embaixadora oficial da Look Style, uma marca de moda internacional famosa. Contrato de 1 ano, R$500 mil garantidos mais bônus por performance e exclusividade. Ela comemorou como se tivesse ganhado a Copa do Mundo. Fez post emocionado agradecendo a jornada. Chorou nos stories falando sobre trabalho duro e perseverança. Comprou champanhe caro e bebemos juntos. Eu fingi empolgação enquanto por dentro sentia apenas a frieza do que estava por vir. Naquela noite, depois que ela dormiu embriagada de comemoração, peguei o contrato que ela tinha deixado na mesa. Li cada palavra e encontrei exatamente o que eu esperava. Cláusula de conduta moral. A marca reserva o direito de rescindir imediatamente este contrato e exigir devolução integral de todos os valores pagos, além de indenização por danos morais e à imagem, caso a embaixadora seja envolvida em escândalos públicos, fraudes comprovadas, condutas antiéticas ou qualquer ação que prejudique a reputação e os valores da marca. Fotografei o contrato inteiro. Aquele documento seria a cereja do bolo da destruição dela. Era a hora do ato final. Mas antes de executar, eu precisava me certificar de que estava preparado para as consequências. Sentei com meu terapeuta e falei abertamente sobre o plano. Eu vou destruir a carreira dela publicamente, vou expor cada mentira. E vai ser brutal. Você acha que eu estou errado? Ele ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder. Rafael, eu não posso dizer se é certo ou errado. Mas posso perguntar, você está fazendo isso porque vai te trazer paz? Ou porque vai te trazer prazer na dor dela? Porque uma coisa é justiça, outra é crueldade disfarçada de justiça. Aquela pergunta me assombrou por dias. Eu tive que me forçar a ser honesto comigo mesmo. Sim, parte de mim queria que ela sofresse. Queria que ela sentisse a humilhação que eu senti. Queria que ela entendesse o que é ser descartado como lixo. Mas a maior parte de mim genuinamente acreditava que o que ela estava fazendo era errado em escala maior que nosso relacionamento. Ela estava enganando milhares de pessoas. Estava cometendo fraudes fiscais e contratuais. Estava perpetuando um sistema tóxico de mentiras. E se eu tinha as provas, tinha também a responsabilidade de expor. Decidi que ia em frente, mas com uma diferença. Eu não ia fazer isso para destruí-la como pessoa. Ia fazer para destruir o sistema de mentiras. Ia dar a ela uma chance de redenção, mesmo que ela não merecesse. Antes de postar a exposição final, eu escrevi uma mensagem anônima para Melissa. Você tem 48 horas para fazer a coisa certa. Confessar publicamente suas fraudes, devolver o dinheiro das marcas que enganou, assumir responsabilidade. Ou eu vou fazer isso por você, com provas que vão destruir não só sua carreira, mas sua liberdade. A escolha é sua. Ela postou a mensagem nos stories, apavorada, pedindo para quem mandou aquilo parar de perseguir ela. Disse que ia acionar advogados, disse que não tinha nada a esconder. Não confessou nada. Ela escolheu a mentira até o fim, e aquilo selou o destino dela. Na noite de 15 de fevereiro de 2025, uma quinta-feira, às 20 horas, horário nobre das redes sociais, eu publiquei no perfil Bastidores da Influência, a thread mais completa e detalhada sobre fraude de influenciadores já feita no Brasil. Eram 30 posts em sequência, cada um com provas irrefutáveis. Comecei com a foto de perfil de Melissa totalmente exposta. Melissa Andrade, 850 mil seguidores, construiu sua carreira inteira sobre fraude sistemática, traição contratual e mentiras. Durante meses coletei provas. Hoje compartilho tudo. Thread. Post 2. Prints de conversas dela comprando 50 mil seguidores por mês de empresas indianas, com comprovantes de pagamento, datas, tudo. Post 3. Gráfico mostrando o crescimento artificial do perfil dela versus o engajamento real,
provando que 76% dos seguidores eram bots. Post 4. Contratos assinados com marcas especificando presentes permanentes versus prints de conversas dela, combinando devolver produtos e revender. Post 5. Vídeos em slow motion mostrando claramente o rosto dela, trocando produtos caros por genéricos dentro de embalagens de luxo para fazer publis falsas. Post 6.10. Notas fiscais provando sonegação fiscal de mais de R$320 mil. Prints de conversas com contadores ensinando a ocultar receita. Provas de pagamentos em dinheiro não declarados. Post 11.15. Os prints das conversas com os amantes. Tiago e Daniel, executivos de marcas com quem ela mantinha contratos, expondo conflito de interesses, corrupção comercial e traição contratual. Post 16.20. Prints das conversas dela ridicularizando os seguidores, chamando produtos de lixo que ela promovia como maravilhosos, rindo de como as pessoas eram idiotas por acreditarem nela. Post 21.25. A conversa completa com Amanda, onde ela me chamava de funcionário grátis patético e revelava o plano de me largar assim que o contrato internacional saísse. Post 26.29. Documentação completa do trabalho que eu fiz nos bastidores por 7 anos sem crédito, sem pagamento, apenas para ela me tratar como invisível. E o post final, o número 30. Melissa Andrade não é uma influenciadora. É uma criminosa que construiu um império de mentiras nas costas de pessoas que confiaram nela, incluindo marcas, seguidores e o marido que ela explorou. Todas as provas foram enviadas para a Receita Federal, para as marcas lesadas e para os advogados competentes. Isso não é cancelamento, é prestação de contas. A internet explodiu. Literalmente explodiu. Em 10 minutos, Melissa era o assunto mais comentado do Brasil. Em 20 minutos, eram 500 mil compartilhamentos. Em 30 minutos, portais de notícias já tinham matérias completas. Em 1 hora, era trending topic mundial. O perfil dela começou a sangrar seguidores. 1.000 por minuto. Depois 5.000 por minuto. 10.000. 20.000. Era uma hemorragia digital. E os comentários eram impiedosos. Não havia defesa possível. As provas eram irrefutáveis demais. As marcas foram as primeiras a reagir. Em 2 horas, 6 marcas emitiram notas públicas, rescindindo contratos e anunciando processos judiciais. A Lux Style, a marca internacional, publicou uma nota devastadora. Rescindimos imediatamente o contrato com Melissa Andrade por violação grave da cláusula de conduta moral. Exigimos devolução integral dos R$150 mil já pagos, mais R$500 mil em danos morais. Reafirmamos nosso compromisso com ética e transparência. Outras marcas seguiram. Foram 12 processos anunciados naquela mesma noite, somando mais de R$2 milhões em indenizações exigidas. A Receita Federal emitiu comunicado oficial no dia seguinte, informando a abertura de investigação por sonegação fiscal e fraude. O Procon de São Paulo anunciou investigação por propaganda enganosa. Tiago, o diretor de marketing da Vital Life, foi demitido imediatamente por conflito de interesses. Daniel, dono da Lumière Joias, teve sua reputação destruída, com influenciadoras rompendo contratos com a marca dele em solidariedade. Foi um efeito dominó catastrófico. Melissa chegou em casa às 23h daquela quinta-feira. Eu estava sentado no sofá exatamente como planejei, calmamente tomando café. Ela entrou cambaleando, olhos vermelhos e inchados de tanto chorar, maquiagem completamente borrada, cabelo bagunçado. Ela mal conseguia falar. Rafael, você viu? Alguém destruiu minha vida, hackearam tudo. Roubaram minhas conversas, meus contratos. Eu estou acabada. Ela caiu de joelhos no chão da sala, soluçando descontroladamente. Eu tomei mais um gole do café, coloquei a xícara calmamente na mesa e olhei para ela. Não com raiva, não com prazer, mas com a frieza de quem finalmente recuperou sua dignidade. Ninguém hackeou nada, Melissa. Ela levantou os olhos vermelhos para mim, confusa. Fui eu. Eu tenho acesso ao seu iCloud há anos. Você sempre foi tão ocupada sendo uma estrela que nunca percebeu que o fantasma invisível na sua casa tinha acesso a tudo. O rosto dela congelou. Vi o momento exato em que a ficha caiu. A boca dela se abriu, mas nenhum som saiu. Continuei com voz calma.
Fui eu que criei o perfil Bastidores da Influência. Fui eu que passei 3 meses construindo credibilidade. Fui eu que coletei cada prova. Fui eu que expus cada mentira. Fui eu que destruí o império de fraudes que você construiu nas minhas costas. Ela ficou em silêncio absoluto por longos segundos. Então, veio a explosão. Ela gritou como eu nunca tinha visto. Você é um psicopata, um doente. Você invadiu minha privacidade. Você me perseguiu, você me destruiu. Eu vou te processar, vou te colocar na cadeia. Você vai pagar por isso. Ela continuou gritando, quebrando coisas, jogando almofadas, completamente fora de controle. Eu continuei sentado, calmo. Quando ela finalmente se cansou de gritar, eu respondi: você pode tentar me processar, mas tudo que eu postei é comprovadamente verdadeiro. Eu tenho 3 advogados que analisaram cada prova antes de publicar. Eu não invadi nada, eu tinha acesso legítimo ao iCloud compartilhado. Eu não cometi nenhum crime. Você, por outro lado, cometeu fraude fiscal, quebra contratual, propaganda enganosa e corrupção comercial. Você vai ter sorte se não for presa. Ela começou a chorar de novo, mas agora era diferente. Não era raiva, era desespero. Por quê? Por que você fez isso comigo? Eu te amei, Rafael. Nós construímos tudo isso juntos. Aquelas palavras me deram uma raiva que eu não esperava. Você me amou? Você me amou? Eu me levantei, a voz pela primeira vez alterada. Você me chamou de funcionário grátis patético. Você me traiu com executivos de marcas que eu te ajudei a conseguir. Você planejou me largar assim que não precisasse mais de mim. Você transformou 7 anos da minha vida em combustível para um império de mentiras. Não me venha falar de amor. Ela não tinha resposta. Ficou ali, sentada no chão, destruída. Peguei minha mala que estava pronta atrás do sofá. Os papéis do divórcio chegam segunda-feira. Não quero nada do seu dinheiro porque é dinheiro sujo. Só quero que você suma da minha vida. Comecei a andar em direção à porta. Ela gritou uma última vez. Você não passa de um covarde que não aguentou que eu fosse mais bem-sucedida que você. Eu parei. Virei. Olhei para ela uma última vez. Melissa, você não era bem-sucedida. Você era uma fraude bem-sucedida. Tem diferença. E por incrível que pareça, eu não fiz isso porque você era mais bem-sucedida. Fiz porque você construiu esse sucesso em cima de mentiras, exploração e crueldade. Inclusive comigo. Você teve 7 anos para me tratar como humano. Escolheu me tratar como mobília. Agora aguenta as consequências. E saí. Nos dias seguintes, o caos continuou crescendo. Melissa tentou se defender. Postou um vídeo de 15 minutos chorando, pedindo desculpas, dizendo que estava em tratamento para depressão, que a indústria a pressionou, que ela cometeu erros, mas estava disposta a mudar. O vídeo teve 3 milhões de visualizações, mas 98% dos comentários eram negativos. As pessoas não estavam comprando. As provas eram fortes demais. Ela apagou o vídeo em 2 horas. Ela tentou outra estratégia: vitimização. Deu entrevista para um podcast pequeno dizendo que o marido abusivo havia orquestrado tudo por ciúmes do sucesso dela. Mas não funcionou. Eu já tinha previsto isso. No mesmo dia, o perfil Bastidores da Influência postou áudios adicionais de Melissa planejando fraudes, rindo de seguidores, combinando esquemas. Era impossível pintá-la como vítima quando suas próprias palavras a condenavam. O perfil dela sangrou até ficar em 180 mil seguidores. Dos 850 mil, restaram apenas 180 mil, e provavelmente metade eram bots que ela tinha comprado e que ainda não tinham sido removidos pelo Instagram. Ela estava profissionalmente morta. Nenhuma marca tocaria nela com uma vara de 3 metros. Os processos começaram a chover. Não só das marcas, mas de consumidores individuais que se sentiram enganados e entraram com ação coletiva por propaganda enganosa. A investigação da Receita Federal avançou. Descobriram que ela devia 340 mil reais em impostos não pagos. Ela teve que vender o carro, vender as roupas de grife, vender tudo para começar a pagar. Ela conseguiu um emprego administrativo num escritório de contabilidade, ganhando 3 mil reais por mês, tentando reconstruir a vida do zero. O império tinha desmoronado completamente. Tiago, o ex-diretor de marketing, também teve sua vida destruída. Foi demitido, processado pela própria empresa por danos à imagem e perdeu a guarda compartilhada dos filhos no divórcio, porque a ex-esposa usou o escândalo como prova de caráter duvidoso.
Daniel fechou a marca de joias depois de perder 80% dos contratos. Ambos tentaram processar Melissa, dizendo que ela os seduziu propositalmente para conseguir contratos. Ela contraprocessou, dizendo que eles se aproveitaram da posição de poder. Era uma guerra jurídica sem vencedores. Quanto a mim, a reação foi surpreendente. O perfil Bastidores da Influência explodiu para 3,5 milhões de seguidores em 2 semanas. Eu recebi ofertas de editoras para escrever um livro expondo os bastidores da indústria de influenciadores. Recebi convites de programas de TV para entrevistas. Recebi ofertas de consultorias especializadas em auditoria de influenciadores digitais. Marcas queriam me contratar para verificar a autenticidade de potenciais parceiros. Eu tinha me tornado, ironicamente, uma autoridade respeitada no exato mercado que Melissa tentou dominar com mentiras. Mas o mais significativo foram as mensagens. Milhares delas. Pessoas agradecendo por expor a verdade. Pessoas dizendo que tinham sido enganadas por esquemas similares. E mais importante, pessoas que eram os Rafaéis invisíveis de outros influenciadores. Pessoas que trabalhavam nos bastidores, sem crédito, sem pagamento, sendo exploradas por parceiros, familiares ou amigos que construíam carreiras nas costas delas. Elas me agradeciam por dar voz a esse problema. Uma mensagem em particular me marcou. Era de uma garota de 23 anos chamada Júlia. Rafael, eu sou editora de vídeos do meu namorado influencer há 3 anos. Ele tem 600 mil seguidores e ganha muito dinheiro. Eu edito tudo, planejo conteúdo, respondo mensagens. Ele nunca me acredita, nunca me paga. E me trata mal quando critico algo. Eu achava que era obrigação de namorada ajudar. Mas vendo sua história, percebi que estou sendo explorada. Terminei com ele hoje. Obrigada por me abrir os olhos. Aquela mensagem me fez chorar. Não de tristeza, de propósito. Eu não tinha destruído só a Melissa. Tinha começado uma conversa necessária sobre exploração invisível. 6 meses depois, em agosto de 2025, minha vida estava completamente diferente. Abri minha própria agência, Transparência Digital, focada em consultoria ética para criadores de conteúdo e marcas. Meu negócio era ajudar influenciadores honestos a crescerem de forma orgânica e marcas a identificarem parceiros autênticos. Ironicamente, influencers que queriam limpar a barra me procuravam para certificar que não tinham fraudes. Eu tinha criado um selo de autenticidade respeitado no mercado. Financeiramente, eu estava bem. O livro que escrevi, O Homem Invisível, Bastidores da Indústria de Influenciadores, entrou na lista de mais vendidos. O dinheiro das consultorias pagava mais do que eu ganhava como designer gráfico. Pela primeira vez em anos, eu tinha a estabilidade financeira conquistada por mérito próprio, não construída nas costas de ninguém. Emocionalmente, ainda estava em processo. Terapia 2 vezes por semana. Trabalhando a raiva residual, a culpa. Sim, ainda sentia culpa por ter exposto ela tão brutalmente. O trauma de ter sido explorado por anos. Meu terapeuta disse que eu tinha feito progressos imensos, mas que cura não é linear. Alguns dias eu acordava sentindo que tinha feito a coisa certa. Outros dias eu acordava me perguntando se tinha sido cruel demais. E sim, eu estava namorando. Conheci Patrícia num evento de marketing digital onde fui palestrante. Ela era professora de literatura, nunca tinha tido Instagram além de um perfil pessoal com 200 seguidores onde postava fotos de livros e do gato dela. Na nossa primeira conversa, ela me perguntou o que eu fazia nas horas vagas, e eu disse que gostava de cozinhar. Ela não me pediu para fotografar a comida. Não me pediu para postar. Apenas disse, que legal, eu adoro comer. Aquela simplicidade me conquistou. Com ela, eu estava reaprendendo a ser visto como pessoa, não como ferramenta. Quanto a Melissa, ouvi por alto que ela ainda estava pagando dívidas. O processo criminal por fraude fiscal estava em andamento e ela provavelmente pegaria pena alternativa de prestação de serviços. Os processos civis somavam mais de 3 milhões de reais, que ela jamais conseguiria pagar integralmente. Sua vida de luxo tinha acabado. Ela trabalhava num emprego comum, morava num apartamento pequeno, vivia uma vida completamente anônima. O império tinha virado pó. Parte de mim sentia pena. Sim, mesmo depois de tudo. Porque eu via como aquela indústria era tóxica, como ela pressionava as pessoas a comprometerem valores por relevância, como ela transformava humanos em produtos.
Melissa tinha sido engolida por aquele sistema, mas isso não a absolvida das escolhas que fez. Ela podia ter saído, podia ter sido honesta, podia ter me tratado com dignidade. Ela escolheu o caminho da exploração e da mentira. E escolhas têm consequências. Às vezes, tarde da noite, eu ainda pensava naqueles 7 anos, no tempo que eu perdi sendo invisível, nas humilhações silenciosas que engoli, no amor que desperdicei em alguém que não merecia, e sentia raiva de mim mesmo por ter deixado aquilo acontecer. Mas meu terapeuta sempre me lembrava: Rafael, você não é culpado por ter sido manipulado. Manipuladores são especialistas em fazer você acreditar que a culpa é sua. O que importa é que você eventualmente viu a verdade e agiu. Isso requer coragem que a maioria das pessoas não tem. Eu salvei uma foto do dia da exposição. Não a exposição de Melissa, mas uma foto que tirei de mim mesmo naquela noite, depois de publicar tudo. Estou sentado no sofá, xícara de café na mão, rosto cansado, mas sereno. Olhos vermelhos de tanto olhar para a tela, mas pela primeira vez em anos, olhos que pareciam vivos. Eu legendei a foto no meu perfil pessoal, não o Bastidores da Influência, com uma frase simples: hoje eu voltei a existir. Aquela foto me lembra que eu sobrevivi, que eu recuperei minha voz, que eu deixei de ser invisível. Hoje, quando dou palestras sobre ética digital e transparência em marketing de influência, sempre termino com a mesma reflexão. Se você está num relacionamento, profissional ou pessoal, onde sua humanidade é negociada por conveniência, onde você é valorizado apenas pela utilidade e descartável pelo resto, documente tudo. Guarde provas, não por vingança, mas por dignidade. Porque pode chegar o dia em que você precisará provar para si mesmo que não era loucura, que não era exagero, que o abuso era real. E nesse dia, a verdade documentada será sua âncora para a sanidade. As pessoas sempre me perguntam: Rafael, você se arrepende? Não foi longe demais? E minha resposta é sempre honesta. Eu me arrependo de não ter saído antes, de ter deixado que me apagassem por tanto tempo. Quanto à exposição, eu faria novamente, não pelo prazer da vingança, mas pela necessidade da verdade. Melissa não foi apenas uma esposa ruim, ela foi uma criminosa que lesou milhares de pessoas. Se eu tinha as provas e não fiz nada, eu seria cúmplice. Então não me arrependo de expor, mas me arrependo de quanto tempo levei para me respeitar o suficiente para agir. E para você que está lendo isso, que talvez se veja em alguma parte dessa história, seja como o invisível sendo explorado, ou como a pessoa que começou a perder sua humanidade na busca por validação digital, eu digo: ainda dá tempo de escolher diferente. Ainda dá tempo de voltar a ser ético. Ainda dá tempo de valorizar quem te valoriza. Ainda dá tempo de largar quem te explora. Ainda dá tempo de construir algo real, ao invés de sustentar ilusões. A questão é: você vai ter coragem de fazer as escolhas difíceis, mas necessárias? Porque no fim, essa história não é sobre redes sociais ou influenciadores. É sobre dignidade humana. É sobre não aceitar ser tratado como menos do que você é. É sobre entender que amor verdadeiro não te diminui, te expande. É sobre reconhecer que sucesso construído em cima de exploração e mentiras não é sucesso. É uma bomba relógio. E é sobre ter coragem de, quando necessário, acender o fósforo que vai fazer tudo explodir para que algo verdadeiro possa ser construído nos escombros. Eu não sou herói, não sou vilão. Sou apenas um homem que ficou invisível tempo demais e decidiu que merecia ser visto. E essa decisão, por mais dolorosa que tenha sido, me salvou. Porque hoje, quando me olho no espelho, eu vejo alguém. Não um fantasma, não um funcionário grátis, não um capacho, mas um homem que recuperou sua voz, sua dignidade e sua vida. E isso, no final das contas, vale mais do que qualquer número de seguidores, qualquer contrato milionário, qualquer império de mentiras poderia valer. Então me digam, eu exagerei na vingança ou apenas devolvi ao mundo a verdade que tinha sido roubada por filtros e ilusões? Conta pra mim nos comentários. Se inscreva no canal, assim você nos apoia a sempre trazer novas histórias emocionantes e surpreendentes pra você.